Bom dia. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 14? Romanos capítulo 14, por favor. Dando início hoje à minissérie chamada Liberdade Cristã. Minissérie porque são só 2 sermões que nós vamos fazer nessa série. Romanos capítulo 14. Todo mundo achou? Eu vou ler o capítulo inteiro para dar um melhor contexto para a gente, tá bom? Segue comigo a leitura, por gentileza. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo, não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que o come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Até aí.
O que fazer quando nós discordamos de assuntos secundários? O que fazer quando nós não chegamos num acordo em assuntos periféricos no meio da igreja? Quem deve vencer essa briga? Como que a igreja de Cristo deve resolver esse problema quando há discórdia em assuntos secundários ou periféricos no meio da igreja? Se você já viveu um bom tempo no meio do povo de Deus, e se você sempre foi envolvido com a igreja cristã, você sabe de como esses assuntos secundários e periféricos podem causar destruição e separação no meio do povo de Deus. Algumas décadas atrás, se você ouvisse a rádio, por exemplo, alguns irmãos olhariam para você e julgariam você por estar ouvindo a rádio. Eles levariam tão ao pé da letra, Efésios capítulo 2, verso 2, que Satanás é o príncipe do poder do ar. E agora essas ondas sonoras estão entrando na sua casa. E porque essas ondas sonoras estão entrando na sua casa e Satanás é o príncipe do poder do ar, cuidado com o rádio. Parece coisa de menino, mas não é só coisa de menino. Dois grandes pregadores do evangelho, Charles Spurgeon e Joseph Parker, dividiam o mesmo púlpito e pregavam o evangelho genuíno, até o dia que Spurgeon virou para Parker e entrou em discórdia com ele, porque Parker agora estava frequentando teatro. Curiosamente, Spurgeon fumava charuto, o que seria condenado hoje em dia. O que você faz quando você tem essa discórdia no meio da igreja? O que dizer da música secular? Você pode ouvir a rádio que não é gospel? Menos funk. Você pode ouvir a música que não canta corinho ou não canta louvor? Eu nem sei qual é a frequência da rádio gospel, por exemplo. Confesso para vocês, eu costumo dizer que eu não gosto de ouvir a rádio gospel porque eu gosto de música boa. Então eu tenho dificuldade às vezes de ouvir a rádio gospel. Mas será que a gente pode ouvir outro tipo de música, outro estilo musical? Ou será que a gente só pode ouvir a rádio gospel? O que fazer quando você tem irmãos na igreja com essas diferenças? Eu não sei se você lembra da família Dinossauro, mas eu tinha o Baby da família Dinossauro, o boneco que era gordinho, bem fortinho. Não sei se você lembra da família Dinossauro. Eu tinha o Baby e eu tinha o shampoo do Batman tempos atrás, né, quando eu era menino. E um dia chegou uma lista na igreja falando que o Baby da família Dinossauro e o shampoo do Batman agora eram do diabo. E eu tive que dar o Baby e o shampoo do Batman. Não sei se eles fizeram uma fogueira ou se eles simplesmente recolheram. Existe o dia do Senhor? E se existe o dia do Senhor, se há um dia diferente de todos os outros dias, o que pode fazer no dia do Senhor e o que não pode fazer no dia do Senhor? E em relação à bebida alcoólica? Crente pode beber? E se bebe, tem que beber deliberadamente e publicamente? Ou não pode beber? Crente não pode beber e não pode tocar em bebida alcoólica? Qual a sua postura em relação a isso e como lidar com essas coisas? E a lista aqui, eu poderia continuar nessa introdução, falando de tatuagem, cinema, dons, tipo de batismo, maquiagem, tipo de música no culto, e a lista é grande. E nós estaríamos enganados em pensar que viver em comunhão significa extinção de preferência, gostos e diferença de pensamento quanto a questões secundárias. Se comunhão significa que eu e você temos que pensar exatamente igual, nós nunca teremos comunhão na igreja de Cristo. Porque essas diferenças sempre vão continuar no meio do povo de Deus. E a pergunta permanece: como nós podemos viver em comunhão com uma igreja tão diversificada e bela que é a igreja de Cristo? Para que a gente possa melhor entender Romanos capítulo 14 e 15, eu vou citar alguns versículos do 15 no final. Nós precisamos entender aonde que esses dois capítulos estão no livro de Romanos. De uma maneira bem superficial, vou dividir Romanos em dois grandes blocos. Pensa numa grande divisão: Romanos de 1 a 11, doutrina. Romanos de 12 a 16, viver cristão ou prática cristã. Romanos 14 e 15 está nessa linha aqui, ou nessa segunda divisão que trata dessa prática cristã. Mas lembre-se, quando Paulo vai começar a falar da prática cristã, Paulo não começa em Romanos capítulo 14. Paulo começa em Romanos capítulo 12. E Paulo desenvolve dois conceitos nessa segunda metade do livro de Romanos que a gente deveria ter sempre em mente quando nós vamos ler Romanos capítulo 14 e 15. O primeiro conceito, de uma mente renovada,
E o segundo conceito do amor ao próximo. Veja comigo como ele desenvolve esses dois conceitos. Olha aí a introdução, Romanos 12, versos de 1 a 2, eu jogo no telão para você. Paulo vai dizer, resumir, passei doutrina para vocês. Paulo vai chegar em Romanos capítulo 12 e vai dizer: irmãos, eu rogo-lhes agora, depois que eu falei tudo isso para vocês, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o culto racional de vocês. Em outras palavras, irmãos, tem um foco na vida cristã. Vocês devem sempre se apresentar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Aí você vai falar: como, Paulo, que eu vou viver assim? Verso 2. Você não vai se amoldar ao padrão do mundo, mas você vai deixar se transformar pela renovação da sua mente. A sua mente deve estar constantemente sendo moldada pela palavra de Deus, e renovada e transformada pela palavra de Deus. E quando isso acontece, você experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e vai viver a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, não fale de liberdade cristã. Não fale de Romanos capítulo 14, se Romanos capítulo 12, a transformação da mente, não estiver acontecendo. Nós não faremos bom uso da liberdade cristã. Paulo desenvolve o segundo conceito, antes de chegar em Romanos 14, que é a questão do amor ao próximo. Coloco 2 versículos para vocês aí no telão. Romanos 12, 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. Paulo está dizendo: gente, não deva nada a ninguém, mas tem uma dívida impagável que você vai sempre ter com seu irmão: a dívida do amor. Essa dívida é impagável. Uma mente renovada e o amor ao próximo. Agora olha o versículo 5 aí do capítulo 14 e o versículo 15, por exemplo. No versículo 15, Paulo vai dizer na parte B dele: cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Paulo falou de mente. Paulo volta a falar de mente agora em Romanos capítulo 14. Verso 15. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Mente e amor, Romanos 12, 13. Mente e amor, Romanos capítulo 14. A gente tem que sempre manter isso em foco aí quando a gente vai ler Romanos capítulo 14. O que está rolando e acontecendo então em Romanos capítulo 14? Paulo tem 2 grupos em Romanos capítulo 14. Os fracos na fé e os fortes na fé. 2 versículos que deixam isso muito claro. Romanos capítulo 14, verso 1. Paulo vai falar: aceitem o que é fraco na fé. Primeiro grupo. Segundo grupo está aí em Romanos capítulo 15, verso 1. E por todo Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 15, verso 1, ele vai dizer: nós que somos fortes. Veja, Paulo estava nesse grupo dos fortes da fé. Devemos suportar as fraquezas dos fracos. Então em Romanos capítulo 14 e 15 você tem 2 grupos. Na igreja de Roma você tem 2 grupos: fortes na fé e fracos na fé. Quem eram os fracos na fé? Quem é esses fracos? São esses fracos na fé? Em primeiro lugar, gente, o fraco na fé não é esse cristão vulnerável, ou que vive sendo tentado pelo diabo e está sempre lutando com o seu pecado, está sempre caindo em pecado, ou o crente imoral. Não é também o fraco na fé, em Romanos capítulo 14, aquele que a gente costuma ouvir, o irmão lá tem uma oração forte, eu tenho uma fé forte, o irmão tem uma oração fraca, uma fé fraca. Não tem nada a ver com isso aqui em Romanos capítulo 14. Para Paulo, fraco na fé tem a ver com a maturidade de consciência. O irmão fraco na fé aqui em Romanos, ele não está vivendo imoralidade. O irmão que está aqui fraco na fé em Romanos 14, não está lutando com pecados específicos, não há essa vulnerabilidade maior do que forte na fé. Ele não é menos espiritual, mas ele confia em Deus e em Cristo, mas ele tem dúvida agora de como melhor viver para Deus. E porque ele tem dúvida e não está certo do que ele pode ou não fazer para agradar a Deus, ele prefere se abster de certas coisas. O fraco na fé é aquele cristão que está, às vezes eu prefiro não tocar ali, porque eu não sei que se eu tocar ali, eu não sei se o Senhor vai se agradar disso. Esse é o fraco na fé em Romanos capítulo 14.
A gente vê pelo menos algumas coisas que eles se abstinham, os fracos na fé, em Romanos capítulo 14. No verso 2 vai falar que eles eram vegetarianos, por exemplo. Eles abririam mão de certo tipo de comida, porque eles não tinham certeza que se eles comessem certo tipo de comida, o Senhor teria prazer nisso. Então eles preferem abrir mão disso. No versículo 5, eles consideravam um dia mais sagrado que o outro. Provavelmente aí, se eles fossem judeus, provavelmente dias sagrados, festivais judaicos e por aí vai. E no verso 21 nós temos uma ideia que eles provavelmente abririam mão também do vinho. Paulo vai dizer, melhor não comer carne nem vinho, se seu irmão vai tropeçar por isso. Alimentos, vinhos e dias sagrados. O fraco na fé então quer agradar ao Senhor, quer viver para o Senhor, e ele acha então que é melhor ele se abster de certos alimentos e coisas, a criação boa de Deus, para melhor ele agradar a Deus. Eu coloco alguns pontos a respeito do fraco na fé. Em primeiro lugar, o fraco na fé tem fé, então ele não é legalista. Quando nós vamos discutir liberdade cristã, normalmente o assunto é, eles são legalistas, mas aqui eles não são legalistas, eles têm fé. Lembra que o legalista é aquele que Paulo vai bater pesado em Gálatas, falando que é melhor que eles se castrassem, e que eles seriam amaldiçoados porque estão deturpando o Evangelho. Você não vê essa linguagem pesada de Paulo em Romanos capítulo 14. Eles têm fé, eles não confiam em si mesmos, eles não querem fazer obras ou deixar de fazer para conseguir favor divino. Eles simplesmente são genuínos no coração e querem agradar o Senhor com a sua fé. Eles têm fé. Em segundo lugar, eles não estão vivendo em pecado. Tudo que não provém da fé é pecado, mas eles têm fé. Então eles não estão numa vida de pecado aqui. O fraco na fé não está cambaleando em pecado. Em terceiro lugar, eles são servos. O verso 4 vai falar, quem é você para julgar o servo alheio? Assim como o forte na fé é servo, o fraco na fé é servo também. Em quinto lugar, ele vive para o Senhor. No versículo 6, na parte B, vai falar, se ele se abstém, é para o Senhor que ele se abstém, e mais, ele se abstém e dá graças a Deus por isso. E por último, o fraco na fé é irmão. Ele é cristão de verdade. Ele é irmão. Ele tem fé, não vive em pecado, é servo, vive para o Senhor e é irmão. O problema do fraco da fé é um problema de consciência. Uma vez que eu confio nele, eu quero viver tanto para ele, que eu não sei até que ponto eu posso ir na minha liberdade cristã. Então às vezes eu prefiro não usar essa liberdade. Como forte na fé já não tem esse grilo na consciência. Por forte na fé, eu sei que se eu fizer bom uso da criação de Deus, o Senhor se agrada e ele vai viver dessa maneira. E agora, qual o problema que nós temos em Romanos capítulo 14, ou nessa igreja de Roma? O forte na fé não está disposto a abrir mão da sua liberdade, e ele olharia com desdém para o fraco na fé, e o fraco na fé está olhando para o forte na fé agora e está julgando ele. E aí Paulo tem que resolver agora esse conflito no meio da igreja. E a maneira que Paulo vai resolver o conflito, gente, é maravilhosa aqui. Porque para Paulo, teologia precede a ética. E Paulo agora, para resolver esse conflito, pelo menos nos primeiros versículos, vai colocar algumas verdades absolutas a respeito de Deus, a respeito do Evangelho. Reino de Deus, ressurreição de Cristo, senhorio de Cristo, juízo final. Paulo vai lembrá-los novamente essas verdades, e dado esse fundamento com esses princípios teológicos, eles deveriam construir a partir daí como deveriam viver. Olha algumas verdades teológicas que Paulo então vai usar para ajudar esses irmãos, aí vai colocar como fundamento para esses irmãos viverem a sua liberdade cristã. São 6 verdades teológicas que Paulo vai colocar para ajudar a igreja de Cristo a fazer bom uso da sua liberdade. Primeira coisa que Paulo vai dizer, primeira verdade de Paulo: o reino de Deus é prioridade. Olha o verso 17 aí. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha o que Paulo está falando. Igreja de Roma, essas coisas secundárias, comida e bebida, não são prioridades. O reino de Deus não é comida e bebida. O reino de Deus não é roupa. O reino de Deus não é música. O reino de Deus não é costumes, ritos. O reino de Deus não tem a ver com essas coisas. Isso não é prioridade no reino de Deus. O reino de Deus é justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. A igreja de Roma, como a igreja contemporânea, tem essa tendência de superestimar coisas secundárias e subestimar a importância do reino de Deus. Me parece que o que Paulo está fazendo aí nesse verso 17 é lembrando eles de Romanos capítulo 5. Se o reino de Deus é justiça, lembra de Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados. O reino de Deus é justiça, tendo sido, pois, justificados. Romanos capítulo 5. Temos paz com Deus. O reino de Deus é justiça e paz. Romanos capítulo 5, verso 2. Exultamos na glória da esperança de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e exultação ou alegria. Paulo está trazendo à mente deles novamente o que é prioridade. E toda vez que a igreja cristã faz as questões secundárias uma prioridade, é aí que a igreja cristã está em apuros e a divisão vai ser certa. A primeira aplicação que nós temos aqui é: nós devemos priorizar aquilo que é prioridade. O reino de Deus não tem a ver com comida e bebida. Então não façam disso, igreja, aquilo que deveria ser uma prioridade no meio da igreja. O segundo princípio que Paulo coloca para ajudar esses irmãos no uso da liberdade cristã deles: Deus os aceitou. Paulo está falando, aceitem-se uns aos outros aí, porque Deus os aceitou. Olha o finalzinho do verso 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar o que come, pois Deus o aceitou. A lógica aqui é clara. Se Deus aceitou esse irmão, quem é você para condená-lo? Se Deus aceitou o forte na fé e o fraco na fé, quem sou eu, Tiago, para olhar para o meu irmão e não aceitá-lo? Porque ele tem algumas preferências, alguns gostos ou algumas convicções secundárias diferentes da minha. Veja que Paulo não diz aí, trate o seu irmão como você gostaria de ser tratado, porque muitas vezes a motivação é egoísta nesse trato. Paulo diz, trate o seu irmão como Deus o aceitou. Aceitação é uma palavrinha que está em alta hoje em dia, né? Principalmente a questão da aceitação incondicional. E parece que quando você está lendo Paulo dizendo a respeito disso, né? Aceitem o fraco na fé, Deus o aceitou. Parece que a igreja cristã deveria agir com essa aceitação incondicional. Independente do que ele acredita ou não, esquece membresia, esquece saber se o irmão é cristão ou não. Independente do que se acredita, aceitem. Mas Paulo não está falando para a gente fazer uma aceitação incondicional aqui. É como Deus os aceitou. Lembre-se que Deus nos aceitou porque nós nos arrependemos e colocamos nossa fé em Cristo Jesus. A aceitação não é incondicional, que Paulo está em jogo aqui. Desse sentido, não é uma igreja aberta que aceita cristãos ou não cristãos. Mas mesmo assim, a ordem permanece. Se Deus o aceitou, vocês também deveriam aceitar esse que é fraco na fé. E aí Paulo vai dizer ainda no versículo 1 aí, sem discutir, aceitem, sem discutir assuntos controvertidos. Ou seja, aceita o irmão na fé, sem entrar no mérito de convicções pessoais aí, em coisas secundárias. Aceita ele, sem fazer da igreja uma arena de discussão. Sem botar o fraco na fé no banco dos réus, e os fortes na fé agora são juízes sobre eles. Aceitem uns aos outros sem essa arena de discussão no meio da igreja. Por exemplo, é comum hoje em dia as igrejas terem grupo de WhatsApp. E nós temos também nosso grupo de WhatsApp aqui na Igreja da Trindade. Aí vem aquele irmãozinho que é fraco na fé, que acabou de chegar na igreja, tem convicções diferentes das nossas, e manda uma corrente de WhatsApp no grupo de WhatsApp da igreja. E aquilo que ele manda às vezes nem é o que a gente acredita, e você bate aquele espírito de Lutero, de querer escrever 95 teses no WhatsApp contra a convicção do irmão fraco na fé que acabou de chegar no nosso meio. Aí Paulo está falando, não é assim que você aceita ele. Se ele é fraco na fé, dá tempo para ele crescer. Aceita sem discutir esses assuntos controvertidos. Não entra nessa de debate em coisas secundárias.
Olha o verso 3 que Paulo coloca, a tentação que a gente tem aí para não aceitar. Paulo vai dizer, aquele que come de tudo, ou seja, aquele que é forte na fé, não deve, olha a palavrinha que ele usa, desprezar. Qual é a tentação do forte na fé? Olhar de cima para baixo para o fraco na fé e falar, coitadinho dele. É desprezo. Ele é menos espiritual. Você vai lá no churrasco da sua igreja, os irmãos fortes na fé, que tem a convicção boa, tá lá tomando uma cerveja na sua frente. Aí você é fraco na fé, às vezes você nem gosta de cerveja, sei lá, você chega lá e o irmão, você não vai tomar uma cervejinha aí não? Aí você fala, não, eu não quero tomar cerveja. Aí o forte na fé vai começar a citar os reformadores que bebiam cerveja na sua frente e vai olhar para você e falar, não acredito que você não vai tomar cerveja. Você não é reformado? A tendência do forte na fé, às vezes, é olhar de cima para baixo para você, porque você é fraco na fé, e falar, coitado dele, não sabe fazer bom uso da criação divina, é menos espiritual que eu. Mas qual é a tentação do fraco na fé? Olha o que Paulo diz no versículo 2, no versículo 3. Aquele que não come, ou seja, o fraco na fé, não deve condenar. A tentação do forte é desprezar. E a tentação do fraco é condenar. Porque se eu estou me restringindo e a minha liberdade agrada a Deus, se Ele faz esse uso da liberdade, ele não deve ser um cristão verdadeiro. Está caindo em libertinagem. E aí o fraco condena e o forte despreza. E Paulo está dizendo, Deus os aceitou. Deus os aceitou. Terceiro princípio que Paulo coloca, que nos ajuda a respeito de como lidar com a nossa liberdade cristã, é que o Senhor nos sustenta. Olha aí o finalzinho do verso 4. É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Gente, qual é o receio que nós temos no nosso coração? E às vezes a motivação é genuína, para querer vigiar a liberdade alheia. Qual é a motivação que bate no nosso coração às vezes? Eu tenho medo que aquele irmão vai se perder. Paulo está dizendo, ele não vai se perder, ele vai ficar de pé, porque o Senhor o sustenta. Quando você entende isso aqui, você sai dessa neura da vigilância da liberdade alheia. Porque a preocupação do forte é que o fraco vai cair em legalismo. A preocupação do fraco é que o forte vai cair em libertinagem. E Paulo está falando aqui, não, pode ficar tranquilo. Se é irmão na fé, se é fraco e forte na fé, eles vão permanecer de pé, porque o Senhor vai sustentar ambos. Porque, lembra de Romanos capítulo 8, não tem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio. Não tem presente, nem futuro. Não tem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Nem como faz uso da liberdade, nem como se restringe na liberdade. Nada pode separar aquele que está em Cristo Jesus. Nada. Quando você entende essa providência divina naquele que é crente genuíno, você tranquiliza. Esse aqui não vai apostar da fé cristã, nem esse aqui também vai se desviar, vai cair no legalismo. Não vai, porque ele vai permanecer de pé, porque o Senhor o sustenta. Quarto princípio que Paulo coloca, Cristo é Senhor de todos. Dos versos 4 a 9 vezes a palavrinha Senhor aí aparece. Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor, Cristo é o Senhor. Qual que é o ponto de Paulo? O meu irmão, na fé, ele tem um Senhor. Eu não sou Senhor na vida dele. Ele tem um Senhor. Cristo é Senhor dele. No verso 4 ele vai dizer, vai chamar esses irmãos de servo alheio. Essa palavrinha que ele usa aí, essa palavrinha para o escravo doméstico. Ou seja, o escravo tem seu senhor. E você não se mete num relacionamento entre o empregado e o chefe, entre o escravo e o senhor. Você não é senhor sobre ele. Ele tem o seu senhor. E se ele é servo, se ele é escravo, ele está vivendo para o Senhor. Tranquilize-se quanto a isso. Aí Paulo vai usar no verso 4 ainda essa palavrinha julgar, que é muito mal interpretado hoje em dia. Está vendo? A gente não pode julgar o irmão. E que nem Mateus capítulo 7, quando Jesus fala, não julgueis, para que vocês também não sejam julgados. Então a gente não pode falar nada a respeito da vida do irmão. Não tem nada a ver com o que Paulo está falando aqui. Julgar em Romanos capítulo 14 é condenar.
É dar esse veredito final, esse meu irmão aí está condenado. E julgar em Mateus capítulo 7 é a condenação ou o julgamento hipócrita. Nós, como igreja cristã, temos que admoestar uns aos outros, cuidar uns dos outros, disciplinar uns aos outros, exortar uns aos outros, reerguer o irmão que cai na fé. Tudo isso cai na igreja cristã. Tudo isso faz parte da membresia. Mas o ponto de Paulo aqui, você não deve condenar o servo alheio. Agora, gente, olha o verso 5 aí ainda nesse ponto. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Olha agora, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. E aqui parece que Paulo não está ajudando muito para resolver esse problema. Não seria muito mais fácil o apóstolo Paulo chegar e jogar luz nas trevas dessas dúvidas, fazendo o seguinte nas questões secundárias: em relação às roupas, a regra é tal. Em relação à bebida, a regra é tal. Em relação ao cinema, em relação à música, em relação ao rito, em relação ao costume, seria muito mais fácil para Paulo botar regrinha na igreja. Mas olha o que ele faz: joga a responsabilidade no indivíduo. Cada um deve estar convicto em sua própria mente. Agora lembra, Romanos 12, versos 1 e 2. Se a sua mente é constantemente transformada e renovada pela palavra de Deus, aí sim há convicção de acordo com a palavra de Deus. Se Romanos 12, 1 e 2 não é verdade, não tenha convicção. Esse é meu apelo a você. Pergunte, tenha dúvida e se preocupe em crescer. Próximo princípio que Paulo coloca: aceitem-se, porque vocês são irmãos. Aí o princípio é óbvio, olha o verso 10. Portanto, você, porque julga seu irmão, e porque despreza seu irmão. Paulo vai lembrar a igreja de Roma esses laços familiares. No trato e no uso da liberdade cristã, nós devemos lembrar que nós somos uma família. Se você é irmão mais velho, você entende essa analogia aqui um pouquinho melhor. Você tem seu irmão mais novo, ele é menino, está crescendo, ele tem medo de escuro. Porque você é irmão mais velho, você não vai menosprezar o seu irmão porque ele tem medo de escuro. Você vai caminhar com ele, você vai ensinar o que acontece no escuro, você vai acender a luz para ele, você vai consolar ele, você vai cuidar do seu irmão porque ele é seu irmão. Paulo está trazendo essa convicção e lembrando com princípios a igreja de Roma: vocês são uma família. E o último princípio que Paulo coloca é o meu ponto 6 aí, que todos nós teremos um único tribunal para aparecer. E esse tribunal é de Deus. Então não cabe aos fracos na fé nem aos fortes na fé sentarem no tribunal na igreja. Todos nós compareceremos perante um único tribunal. Verso 10 ele vai dizer que nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Verso 12: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. O reino de Deus é prioridade. Aceitem-se porque Deus os aceitou. O Senhor nos sustenta. Cristo é Senhor de todos. Nós somos irmãos e nós temos um único tribunal. O princípio, o fundamento está dado. Agora, gente, Paulo não vai ficar só no princípio e no fundamento. Paulo agora vai aplicar a sua mensagem no restante desse capítulo. Se até agora a ênfase do apóstolo Paulo era nessa direção, aquele que abre mão ou tem um dia sagrado faz assim para o Senhor. Até agora me parece que Paulo está com a ênfase na liberdade cristã, para Deus, sua glória, para o Senhor. Mas agora tem um outro lado que Paulo quer que a igreja cristã pense em relação à liberdade também, é em relação ao próximo. Normalmente, quando se ouve esse papo da liberdade cristã, se prioriza sempre esse lado. Não, eu estou vivendo para a glória de Deus, o que eu faço é para a glória de Deus, tem que fazer tudo para a glória de Deus. Isso é verdade, mas é um lado da moeda. E o seu irmão? Como que ele pensa quando você usa ou deixa de usar a sua liberdade cristã? Já parou para pensar nisso? Por exemplo, olha aí o verso, olha comigo na sua Bíblia, o verso 18. Olha esse balanço que Paulo coloca para nós. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus. Mas tem mais. E aprovado pelos homens. Agradável a Deus e aprovado pelos homens. No uso da nossa liberdade cristã, sim, eu tenho que agradar a Deus, mas eu tenho que considerar os homens. O que eles pensam quando me veem agindo dessa forma?
E agora Paulo vai aplicar, e essa é a minha aplicação da mensagem, a aplicação do próprio Paulo. Eu deixo com a igreja então a aplicação de Paulo hoje, no restante agora dessa mensagem. 4 aplicações rápidas aí sobre como usar então agora a nossa liberdade cristã. Primeira aplicação: o amor ao próximo deve ser o princípio moderador no uso da liberdade. O amor ao próximo deve ser o princípio moderador no uso da liberdade. Verso 15, Paulo vai dizer: se o seu irmão se entristece no uso da sua liberdade, ou seja, com o que você come, veja, você já não está agindo por amor. Lembra de Romanos capítulo 13? Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Você tem uma dívida para com seu irmão, a dívida do amor. Isso é prioridade. O uso da sua liberdade não é prioridade, Paulo está falando. Se necessário for, por amor, modere a sua liberdade. Como é que eu sei que eu estou usando a minha liberdade em amor? Porque o amor edifica e não destrói. Se no uso da minha liberdade eu estou edificando o meu irmão, aí sim eu estou amando meu irmão. Mas se no uso da minha liberdade eu estou destruindo, ferindo a consciência do meu irmão, eu não estou mais amando ele. Você não está mais agindo por amor. Paulo vai dizer que é possível por causa de comida. Olha o verso 15. Por causa de comida é possível destruir. Gente, a palavra é forte aqui. É possível destruir o irmão por quem Cristo morreu. O diabo, na liberdade cristã dele, vai destruir o indivíduo por quem Cristo morreu e deu sua vida? Não destrua a obra de Deus por causa da sua comida, no verso 20. O amor deve ser o princípio moderador no uso da liberdade. A segunda aplicação que o apóstolo Paulo faz: deve-se considerar o contexto para o uso da nossa liberdade. Eu não só considero o amor, mas eu tenho que considerar o contexto para o uso da minha liberdade. Olha o verso 14. Como alguém que está no Senhor Jesus, eu tenho plena convicção que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Veja a consciência de Paulo, ele é maduro, ele é forte. Criação de Deus é boa. Roupa não é impura, bebida para Paulo talvez, não seria impuro, comida não é impuro. Nada para Paulo da criação de Deus seria impuro. Ele tem essa consciência, ele tem convicção. Mas olha o que ele diz: nenhum alimento é por si mesmo impuro. Olha agora a condição: a não ser para quem assim o considere. Se esse irmão considera impuro, para ele é impuro. Então o contexto deve ser levado em conta. Por mais que comida para Paulo não fosse impuro, se ele estivesse com irmãos que considerassem a comida impuro, Paulo teria que dosar a sua liberdade. Vou dar um exemplo prático para a gente. O Tiago pregando na igreja da Trindade com uma roupa informal, uma roupa casual, não choca a consciência de vocês. Sei disso porque vocês estão vestidos assim. Está todo mundo aqui vestido mais casual. Só que se o Tiago é chamado para pregar em uma outra igreja, e naquela igreja essa roupa que o Tiago usa para pregar fere às vezes a consciência dos irmãos, não cabe ao Tiago chegar lá e falar assim: a roupa não é impura, então eu vou vestir essa roupa e vocês vão ter que me engolir. Eu tenho que considerar o contexto. Se naqueles irmãos eles têm que se vestir de um jeito mais social e o Tiago vai pregar lá, o Tiago vai se vestir de jeito social. Seja o calor que tiver, e tanto que eu vou suar naquele dia com gravata e terno. Mas eu vou me vestir assim, já fiz isso. Se usar a bermuda vai escandalizar meu irmão no contexto que eu estou, eu não vou usar a bermuda. Nós temos que considerar o contexto. Porque se for meu irmão é impuro, eu não vou destruir ele. Será que Paulo considerava o contexto? Primeiro, não está aí, mas eu só ouvi. 1 Coríntios 9, Paulo vai dizer: tornei-me judeu para os judeus. Tornei-me fraco, Paulo falando, para os fracos. Mas lembra, ele é forte. Mas olha Paulo falando: tornei-me fraco. Olha como ele entendia contexto.
para com os fracos, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos. Você é mais maduro que o apóstolo Paulo? Tornei-me tudo para com todos. Se nós temos que considerar o contexto, conheça os irmãos que estão vivendo do seu lado. Entenda as suas histórias, saiba os seus históricos, saiba as lutas de família que eles têm. Saiba o que fere sua consciência ou não. E se você não tem essa convicção ainda, vai com calma no uso da sua liberdade. Não tente imprimir a sua liberdade nesses irmãos. Na Igreja da Trindade nós temos o privilégio de estarmos envolvidos com casa de recuperação e recuperação desses irmãos. O que isso deve nortear a nossa sabedoria no uso da liberdade cristã no meio desses irmãos, que às vezes tiveram uma vida tão desgraçada e arruinada com certos tipos de coisas, que como deve ser o nosso pensamento em relação a essas coisas? O contexto é importante. Falando desse lado dos reformados, meio que eu vivo, por isso que não dá, gente, para às vezes a gente falar, mas os reformadores lá, eles tomavam muita cerveja, falavam de teologia, pregava, ensinava tomando cerveja, fumava um bom charuto, e aí você quer pegar aquele contexto e aplicar na sua igreja local. Vamos estudar a Bíblia também dentro da igreja local, tomando cerveja, fumando charuto no Brasil, no século 21, em São José dos Campos, o contexto é totalmente outro. É errado beber cerveja e fumar charuto? Não. Mas dependendo do contexto em que você está, público, não transponha século XVI para o século XXI, Europa para o Brasil diretamente. Nós temos que considerar todas essas coisas. O contexto é muito importante. Terceira aplicação. Firme suas convicções na palavra e as mantenha entre você e Deus. Olha o verso 22. Seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, poste no Facebook. Faça questão. Seja qual for o modo de você crer a respeito dessas coisas, gente, que isso permaneça entre você e Deus. Temos que ter sabedoria no uso dessas ferramentas aí, que são um privilégio que a gente tem hoje em dia, mas nós temos que saber ponderar se o contexto deve ser considerado. Tudo que você joga na rede social, qual é o contexto ali? Se eu não sei quem vai ver aquele post ou qual o contexto daquelas pessoas, será que não cabe às vezes sabedoria? Se o contexto tem que ser considerado. Aí Paulo vai dizer que feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Ou seja, gente, seja feliz. Mas para você ser feliz você tem que ter convicção. Ou seja, se você é fraco na fé, você precisa crescer em conhecimento. Ao invés de ficar olhando forte na fé que faz bom uso da sua liberdade, faz mesmo. São irmãos maduros. Ao invés de ficar julgando ele, pergunte a ele: que convicção é essa que você tem? Me explica essas coisas. Porque feliz é o homem que não se condena. E o fraco na fé vive nessa luta. Eu não sei se eu posso tocar, eu não sei se eu posso chegar ali, não sei se eu posso ouvir, não sei se eu posso ver. Ele está sempre nesse dilema. Fraco na fé, cresça em convicção. Firme suas convicções na palavra de Deus. Que o forte na fé seja um exemplo para você. Que seja uma oportunidade de diálogo no meio da igreja. Para de julgar o irmão. Se ele faz bom uso, chega nele, se aproxima nele e dialogue com ele a respeito dessas coisas. E o último ponto, e a gente encerra aí. Se for necessário, abra mão dos seus direitos. Se for necessário, limite a sua liberdade. Olha o verso 19. Por isso, Paulo agora vai resumir, veja, olha quando ele começa o verso 19. Por isso, esforcemo-nos em fazer o quê? Cada um defender a sua liberdade? Cada um imprimir no outro o que acredita? Não. Isso é secundário. Esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação
mútua. Esse deve ser o alvo do fraco e do forte na fé. Eu quero viver em comunhão com o meu irmão. Eu vou me esforçar para isso. E aí o verso 21 ele vai dizer: é melhor não comer carne, nem beber vinho. Lembra, para Paulo, ele considerava o alimento puro. É o forte na fé que está falando. Ele está falando, é melhor, gente. Melhor do que usar a sua liberdade forte na fé. É melhor não comer. É melhor não beber, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Esforcem-se e dediquem-se a criar relacionamentos. E se necessário for, abra a mão da sua liberdade para a edificação mútua. Até porque, Igreja da Trindade, vocês sabem que um dia alguém fez isso por você. Que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. E ele esvaziou a si próprio. Ele foi achado em forma humana, tornou-se servo, foi obediente, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz, para edificação e para o bem do Tiago. É por isso que Paulo vai concluir botando o exemplo de Cristo para nós. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Verso 7 ele vai dizer: portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aquele que era Deus abriu mão do seu direito, não para destruir o Tiago, para servir o Tiago, para edificar o Tiago, da mesma forma como Cristo me aceitou. O Tiago agora tem que ir aceitar e usar a sua liberdade com os outros irmãos que congregam com ele, para que todos possamos glorificar a Deus. O meu apelo a vocês essa manhã: nós estamos num momento muito bom como Igreja da Trindade. Mais pessoas têm chegado na igreja, e com maior número de pessoas, maior será a nossa diferença, ou mais diversidade nós teremos no nosso meio. Que os fracos na fé cresçam em conhecimento, que os fortes na fé cresçam em amor, e que toda a Igreja da Trindade possa glorificar a Deus em um único Espírito, por meio de Jesus Cristo, para a glória dele somente. No essencial, unidade. No não essencial, flexibilidade. Em todas as coisas, o amor.